Meus irmãos, salve Maria, boa tarde. Hoje nós iremos iniciar o nosso estudo bíblico, que a gente batizou de Ignátios, né? Em honra a Santo Inácio de Antioquia, grande mártir, o grande pai da igreja. Então, com esse estudo, nós temos o objetivo de aproximar vocês da Sagrada Escritura. E também de dar como eu posso dizer, uma ideia de como ler, de como se aproximar e do que a igreja hoje propõe sobre esse assunto, certo? O que a igreja hoje propõe sobre a Sagrada Escritura para nós? Eu trouxe alguns materiais aqui que eu vou mostrar para vocês, de indicações de leituras, para que vocês, caso se sintam vontade de conhecer mais, possam saber onde procurar e o que procurar, certo? Então, vamos lá. Da Imitação de Cristo, primeiro livro, capítulo 5, diz assim: a humanidade está sempre mudando, mas a verdade de Deus permanece para sempre. E Ele tem muitas maneiras de falar conosco, independentemente dos instrumentos humanos que usa. Frequentemente, nossa leitura da Sagrada Escritura é distraída por mera curiosidade. Queremos nos apoderar de um ponto e discutir sobre ele, quando deveríamos estar silenciosamente passando adiante. Você tirará o máximo proveito se a ler com humildade, simplicidade e fé, sem se preocupar em fazer um nome para si, mesmo como estudioso. Faça perguntas, mas ouça o que os escritores sagrados têm a lhe dizer. Não procure falhas nas duras declarações da antiguidade. Seus autores tinham boas razões para escrever como o fizeram. Então, aqui, Tomás de Kempis, ele dá a primeira indicação para se aproximar da Sagrada Escritura. Espírito de humildade, fé e docilidade. Por que que hoje tantas e tantas pessoas conhecem tanto a Sagrada Escritura, para usá-la contra ela mesma, né? Não sei se vocês já ouviram falar no ambiente de universitário, né? Na Sagrada Escritura o pessoal matava os outros, na Sagrada Escritura o pessoal fazia isso, fazia aquilo, não é? Muitas das pessoas não têm fé e vão ler a Sagrada Escritura, e sem esse espírito de fé, fazem com que a palavra torne-se pedra de tropeço para si. Por quê? Porque não leu com espírito de humildade, não leu com espírito de fé, com a fé, e não leu com docilidade. Se deixar ensinar pelo mestre, se deixar se aproximar-se da palavra de Deus com o espírito pela qual ela foi escrita. Aproximar-se da palavra de Deus como uma fonte de água viva, né? Refletindo sobre isso, eu escrevi esse trecho aqui, né? Ler e estudar a palavra de Deus é sempre entrar em diálogo com Ele mesmo, ou seja, com Deus. É como se fôssemos criancinhas sentadas no colo de seu pai, a esperar os seus sábios conselhos. O indagamos e ele nos responde. Buscamos a verdade e entramos em contato com o Verbo eterno. Buscamos o sentido e encontramos a fonte de água viva. O estudo da Escritura é sempre um encontro com Deus vivo. Sempre. Sempre um doce colóquio com o Pai, em que sempre saímos cheios do seu Espírito Santo. Onde nunca deveríamos sair os mesmos. Ou seja, entrar em contato. Seja bem-vinda, Niva. Entrar em contato com a palavra de Deus é entrar em contato com o próprio Deus. Existe o autor do livro A Fé Explicada, que eu esqueci o nome dele. O Léo, né? O Léo de Cristo. Ele diz
que a palavra de Deus a Bíblia é uma carta de amor de Deus a nós. O Dom Estevão Bittencourt, aqui nesse livro, Para Entender o Antigo Testamento, ele vai dizer que é estranho que muitos católicos não consigam ter intimidade com a Sagrada Escritura. Né? A gente vê muitos protestantes tendo contato, intimidade com a Sagrada Escritura, mas pouquíssimos católicos. Né? E isso se dá de todo um contexto, né? Mas hoje a Igreja, né, através da Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, elas nos impulsiona, ela nos convida. Leiam a Sagrada Escritura, se aproximem da Palavra de Deus, tornem-se mais íntimos dela. Por quê? Porque ela é o manancial de salvação. Certo? É o manancial de graças. É o caminho de salvação, realmente. Só que aí, eu vou tirar a máscara, tá, pessoal? Porque eu estou de máscara faz horas e eu estou quase sem ar. Agora que vocês viram minha face, ó Senhor, não afasteis de mim a vossa face. Enfim, não pode tirar foto comigo sem máscara não, senão o governo vai me prender. Coloca a máscara aí, Nivana. Pronto, agora tu coloca no Instagram, Nivana. Enfim, pessoal, quando tu terminar, aí tu pega e tira. Eu tiro. Então, pessoal, é isso. O problema é que nem todos estão preparados para pegar a Bíblia e ler. Espera aí, o fulaninho está mandando, eu vou para a catequese, e a catequese diz que eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu vou para a igreja, e aí o pessoal diz, se aproxime da palavra de Deus. Mas as pessoas, na maioria das vezes, elas lhe dizem isso, mas elas não lhe dizem o meio. Eu comecei dentro da igreja por meio da renovação carismática católica. E uma das grandes dificuldades dentro da renovação carismática católica que eu encontrei foi que as pessoas não conseguiam me orientar de como ler a Bíblia. As pessoas diziam, me veio uma passagem. Eu ficava assim, como é que veio a passagem para a pessoa? Aí eu chegava para a pessoa e perguntava assim, como é que tu consegue fazer isso? Aí ela, não, eu fico em oração e vem a passagem para mim. Tentei fazer, não deu certo. Teve um grupo de oração que eu fui tentar fazer isso e acabei lendo o primeiro salmo do livro dos Salmos. O primeiro salmo do livro dos Salmos é um salmo de acho que é a palavra de imprecação, acho que imprecatório, né? É o salmo de maldição. O Senhor me deu essa palavra, aí eu peguei e fui ler, eu disse lá, vou quebrar teu dente. Aí o cara que estava do meu lado, aí o cara pegou e fez um comentário assim, vixe. Depois desse dia eu nunca mais me meti de fazer isso. Mas toda vida quando eu tentava fazer, era sempre a mesma passagem lá de São Paulo, né? Que eu falava que nos separará do amor de Deus e tudo mais. Quando a pessoa quer saber do futuro dela e cai no livro de Lamentações. Exatamente. Ou então perfeito, é o Eclesiastes, né? Que diz a vida do homem e a vida do jumento é a mesma coisa. Quando eu fiz isso uma vez pra mim, eu me chamo Ariel. Caiu um trecho que dizia, ai, deixe Ariel. A ideia dessa formação é essa, é compartilhar as experiências. Claro que a gente vai ter a parte teórica, mas assim, se não der tempo de falar tudo, a gente pode deixar para próximas formações. Porque a gente vai estudar agora, continuamente, esses assuntos, tá certo? Pelo menos uma vez por mês a gente vai ter uma formação sobre esse assunto. Então assim, como eu falei para vocês, todos nós temos as nossas desventuras quando vamos começar a ler a Palavra de Deus. A minha primeira experiência, dando testemunho, né, além dessa da renovação carismática, foi quando eu ainda não era católico mesmo, era católico de nome. Meu irmão ganhou uma Bíblia protestante, eu comecei a ler, eu fui
uma pessoa comum, que pensa que começa a ler a Bíblia do começo, né? Aí comecei a ler o Gênesis e fiquei me perguntando por que que não circuncidava mais os jovens hoje, as crianças. E eu cheguei lá para a mãe do meu amigo, que era protestante, e perguntei para ela por que a gente não era circuncidado, e ela não sabia responder, né? Então, assim, eu não conseguia entender, né, as coisas, e como tinha todo um terror protestante ao redor, de que você lê a Bíblia, você vai deixar de ser católico, eu não queria deixar de ser católico, eu evitava, mas quando eu comecei a ler, eu ficava lá, tá mandando quebrar as imagens, tá dizendo que quem faz imagem é idólatra, né? E aí eu comecei a ter um espírito protestante que me levou realmente ao protestantismo depois de algum tempo. Por quê? Porque eu não li a Sagrada Escritura com a fé da igreja. Porque eu não li a Sagrada Escritura com o espírito de humildade e docilidade. Eu fui lá e pensei que a Sagrada Escritura era um livro qualquer que eu poderia ler de qualquer jeito, sem orientação. E esse é o grande mal da maioria das pessoas. Quando elas não fazem, né, uma interpretação pessoal espiritual, Espírito Santo me vê essa passagem, aí pega, vai lá e lê a passagem, né? Aí pega a passagem, a explicação espiritual que a pessoa pegou é totalmente diferente da explicação do texto em si. Santo Tomás de Aquino, quando ele vai falar sobre os sentidos da Escritura, ele diz: o sentido espiritual é submetido ao sentido literal. Você só vai entender o sentido espiritual se você entender o sentido literal do texto. Entende? Então não adianta lá, o texto está falando que 2 mais 2 é 4, e eu lá senti uma moção do Espírito que entende que 2 mais 2 é igual a 6. Entendeu? Falando alguém que também vê da renovação, muitas das vezes a gente se confunde, porque vê que vê uma passagem na nossa cabeça, aí acha que aquilo foi Deus que mandou. Às vezes vem da nossa mente mesmo e a gente acaba se confundindo. Exatamente. Então, assim, a proposta desse grupo de estudos é um estudo maduro da Sagrada Escritura, dentro daquilo que o Concílio Vaticano II, a gente é continuista, dentro daquilo que o Concílio Vaticano II nos ensina, e também o magistério, desde a primeira encíclica sobre o estudo bíblico lá, Leão XIII, tá certo? Então a gente vai seguir esse estudo bíblico tradicional, a gente vai permanecer naquilo que a igreja ensinou, pelo menos na maioria do tempo, né? E, enfim, vamos começar, né? O Scott Hahn, na sua introdução dos seus cadernos bíblicos, né, esse daqui é o de São Marcos, o grupo, com a graça de Deus, nós conseguimos adquirir todos os cadernos bíblicos do Scott Hahn, que estavam à venda na Eclésia, né? Eles vão chegar em breve para aluguel, certo? É só você ser membro oficial e alugar. E aí interessante é porque como é separado, é disse, estou com vontade de ler o livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas. Eu vou lá, alugo o caderno de estudo bíblico de São Lucas, entendeu? Então é muito prático. Para se aproximar Por que a gente fez isso? Foi um investimento até ousado, mas por quê? Porque se a gente está promovendo um estudo bíblico, a gente tem que promover os meios para poder ter contato com a Sagrada Escritura. A gente não vai dizer, olha, lê a Bíblia aí. Se tiver alguma dúvida, tu fala comigo. Não é assim, né? Não é assim. Pode falar. Uma coisa também, né? Na internet, assim, quando você procura questão de estudo bíblico, aparece muito estudo protestante. Né? Muito estudo também que deu calvinista. Então, eu caí numa dessas. Exatamente. É bem complicado, tanto que quando que você vai pesquisar algum tema bíblico, você tem que colocar tema tal católico. Porque se você não colocar só tema tal, aí vai chegar um monte de passagem bíblica que não é, um monte de sites que não são católicos. Somente você fez essas coisas, tem que colocar o católico para falar no nome de guardar. Então assim, vamos lá, vamos para... Pode falar, Joana. Até o teste colocar a vontade mesmo, coloca a Bíblia mesmo. Deus que não cabe todo, até rima, o nome é o nome aí de uma universidade, tipo uma universidade, que promove esses estudos, tipo 2 anos, 3 anos,
É daí que saiu os jovens pastores. Então, assim, vamos lá, vamos começar com essa frase, com esse trecho do Scott Hahn, que eu acho formidável. A forma como cremos na Bíblia influenciará inevitavelmente o modo como vamos lê-la. Ou seja, os meus preconceitos para com a Bíblia vai definir como eu vou lê-la, certo? Vocês concordam com isso? Qualquer livro. Olha, se eu começo a ler um livro e dizer esse livro é um lixo, eu vou detestar esse livro. Mesmo que o livro seja bom, o meu orgulho vai dizer assim, não, eu te odeio. Não vai deixar você usufruir do livro. Certo? O modo como lemos, até se a lemos ou não, depende muito de nossas noções preconceituadas a respeito da confiabilidade de suas fontes. A má interpretação da autoridade de um documento pode levar a consequências terríveis. No caso da Bíblia, tanto as consequências quanto as recompensas envolvidas têm valor definitivo. Pesado, né? Ou seja, as consequências de uma má interpretação da Sagrada Escritura têm um valor definitivo. Gerson, como é que eu posso ver isso? Olhe ao redor. Saia de casa e olhe ao redor. Se você não vê uma igreja protestante na sua rua, ou então próximo da sua rua, é porque você vive em uma redoma. Entendeu? Porque todo canto tem igreja protestante. E não é só, tem uma igreja protestante aqui na minha rua. Não, tem uma igreja protestante do lado da igreja protestante da minha rua. E tem uma igreja protestante do lado da igreja que é do lado da igreja protestante da minha rua. Entendeu? E do lado. Isso daqui é o galpão. Não, é igreja protestante. Isso daqui é uma garagem. Não, é igreja protestante. Isso daqui é uma loja de souvenir. Não, é uma igreja protestante. Ou seja, tudo é uma igreja, né? Se eu alugar uma sala, eu posso até alugar essa sala aqui e fazer uma igreja. Posso não. É uma igreja protestante aqui. Entende? Ou seja, e elas se contradizem entre si. Elas não entram em conciliação plenamente. Por quê? Porque, se você for ver, o protestante tradicional, ele vai zoar o protestante pentecostal. O protestante pentecostal, vai ter protestante pentecostal que não sabe nem quem foi que escreveu o livro de Apocalipse. Entendeu? Vai ter gente de todo tipo e de todo tipo de pensamento. De todo tipo. Vai ter a igreja do Santo Daime até a igreja da Bola de Neve. Entendeu? Todo tipo de gente que pega a Bíblia e diz, vai e adultera. Entendeu? Todo tipo de gente. Adultera a Sagrada Escritura. Vai e adultera. Entendeu? É o espírito de Lutero. Ele vai e adultera. Pronto, adultera a Sagrada Escritura. Exatamente. E quando esse mal começa a ameaçar não só o meio das pessoas comuns, mas também os ateus. E que eles, por meio de um método crítico, inventam seus próprios Jesuses, seguindo as suas próprias ideologias. Então você vai ter o Jesus Che Guevara, o Jesus socialista, comunista, o Jesus terrorista. Exatamente, aí. Então você vai ter todo tipo de Jesus de acordo com a sua análise crítica. Qual é a base da sua análise crítica? A sua ideologia. Então, gente, a palavra de Deus, ela não deixou de ser a fonte de água viva, deixou de ser a palavra viva, o verbo, para se tornar acessório ideológico. Entende? É que você vai pegar uma Bíblia lá e vai ler, por exemplo, uma Bíblia pastoral, que você vai começar a ler lá o livro do Êxodo, e o livro do Êxodo é quase um manifesto comunista. Né? O opressor, o início da opressão, o povo liberto, a opressão voltou. É tipo isso. É sério, eu desafio vocês a olharem a Bíblia pastoral de vocês e vocês não acharem graça dos títulos que tem lá envolvendo essas coisas, porque é muito engraçado. É aquele negócio que você ri para não chorar, entendeu?
Então, vamos lá. Quais são os pontos necessários para que eu possa ter um bom estudo bíblico? Primeiro de tudo, digo e repito, a fé. É como o Santo Afonso vai dizer, se você não tiver fé, você vai ver o mistério da encarnação, por exemplo, se eu aquele menino chorando, como um terror. Se você não tiver fé, aquele menino chora. Você vê o menino Jesus em Belém, que nasceu miserável, pobre, e vai ser assim, olha, é um pobre que não tem onde morar, culpa desses ricos capitalistas. Entendeu? Ou então se você for ver, se você for ver a paixão de Cristo, você vai ver ali nada mais do que um líder ideológico fracassado. Você não vai crer em nada. Se você não tiver fé, quando você abrir a Sagrada Escritura, ela não vai ser a Sagrada Escritura, ela vai ser um livro comum. E que você vai ler esperando alguma coisa que você não vai encontrar. Porque se você não tem fé, o que foi que aconteceu quando Jesus entrou lá na terra natal dele e não teve fé? O pessoal não teve fé. Ele não fez os milagres. Porque para fazer milagres, Jesus ele tinha como exigência a fé, o ato de fé. Então como é que eu vou ter contato com a Sagrada Escritura sem ter fé? Então, primeiro de tudo, eu preciso ter fé. Eu preciso pedir fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Peça. Certo? Segundo ponto. Esse daqui é o principal, tá, gente? Da fé. Segundo ponto. Humildade e submissão. Se deixar ser conduzido pela igreja. O que é isso? É quando a igreja disser, olha, nós não adoramos imagem. Você for ler lá, diz assim, não, é mentira da igreja. Adora imagem sim, porque aqui está dizendo que se fizer barro de forma de rosto, tem boca que não sabe falar, tem ouvido que não escuta, tem olhos que não vê, é tudo ídolo, é tudo Deus são tudo deuses e é tudo pecado, idolatria. Então, eu não entendi. Mas assim, eu vou dar a pausa para vocês falarem, porque se estiver falando e ficarem falando, eu vou ficar confuso. Então, assim, é preciso ter submissão. Se a igreja diz, olha, pronto, a carta de Romanos, né? Que é tão disputada entre os protestantes, né? Se a igreja diz que a interpretação é essa, eu vou acreditar na interpretação da igreja. Entende? E olha que a igreja, ela não chega dizendo cada versículo o que você tem que aponta o que você tem que crer, não. Se você quiser ver a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura, você tem que conhecer o catecismo. Entende? Aí entra o quê? A Bíblia, ela se lê em conjunto com o catecismo. Entende? A Bíblia não se lê separada da tradição da igreja. Ela se lê junto da tradição da igreja. Entende? Então, quando eu for ler a Sagrada Escritura, eu tenho que entender que todas as dúvidas que eu tenho, quando eu for ler, já foram respondidas pela igreja. Eu só preciso achar quem foi que respondeu, né? Boa parte dessas dúvidas foi Santo Tomás que respondeu. Mas tem outras que foram os padres apostólicos, certo? Então, é preciso ter se deixar ser guiado. Se deixar ser ensinado pela mãe e mestre que é a igreja. Ok? Ter o conhecimento prévio da doutrina católica em geral. Certo? Para quando eu for ler a Sagrada Escritura, eu já entender o que é que a igreja ensina sobre a justificação. O que é que a igreja ensina sobre a graça. O que é que a igreja ensina sobre a moral. Para quando eu chegar lá, eu não chegar, por exemplo, se teu olho leva a pecar, arranca, eu chegar lá fura meu olho, né? Então, a igreja, ela vai te ensinar com prudência e com virtude qual o verdadeiro sentido dessas passagens.
E o que é que o Senhor está querendo te ensinar? Entende? Quarto ponto, seguir as diretrizes católicas para o bom estudo bíblico, contido nos documentos da igreja. Aqui, ó. Aqui tem todos os principais documentos da igreja. Olha o da Bíblia. Tem todos os principais documentos da igreja sobre esse assunto, né? Da Dei Verbum, Verbo Domini, Divina Floti Spiritus, Providentíssimos Deus, Espírito Paráclitos, entendeu? É interessante ter esse volume, por quê? Porque existem documentos aqui que não tem tradução. Eu digo isso porque ontem eu procurei. Porque eu não queria gastar R$50, né? Aí eu procurei, achei espanhol, achei latim, achei italiano, mas não achei português. Certo? Então, assim, vale a pena comprar, tá bom? Se você quer realmente entrar nessa história de estudo bíblico, compre e leia. Outro ponto, né? O começo do catecismo da Igreja Católica, o amarelo. É muito bom. É lindo, aquilo ali é lindo, é maravilhoso. Você lembra até do Iago, de uma vez que ele falou há anos atrás, muito tempo, que ele comentou no Facebook que ele achava lindo o começo do catecismo. Você se lembra dessa postagem? Eu me lembro. Mas eu lembro que eu me encantava até hoje. Porque é linda, é maravilhosa. A parte lá que fala sobre a revelação da tradição apostólica com o magistério e a Sagrada Escritura é lindo. Aquilo ali é uma harmonia tão grande que parece a Sinfonia de Beethoven. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso. É exatamente o que eu ia falar. Boa parte da Dei Verbo, juntando com os outros documentos também. Então, eu recomendo essa parte também. Tá? Então, assim, vou ler a Sagrada Escritura, vou ver os documentos da igreja sobre o assunto. Começo pela Dei Verbo e depois vou para os mais antigos. Tá? E vocês não vão se preocupar, não, que não vai ter essa contradição, esse negócio, essas coisas dúbias aí que o pessoal está dizendo, não se preocupem, tá? Que não tem contradição entre o magistério antigo e o novo, tá? É sempre a mesma coisa, com a graça de Deus, e o Divino Espírito Santo, amém. Agora vamos para coisas práticas. Tem em mãos roteiros da Sagrada Escritura que lhe conduzam a uma leitura orgânica. Tipo assim, organizada. E que te ajude a ter contato com o Novo e o Antigo Testamento simultaneamente. Não somente com o Novo, mas também não somente com o Antigo. Então vamos lá. Diante dessa apresentação desse roteiro, eu tenho agora, né? Vamos falar sobre as Bíblias. Então, assim, o objetivo do estudo da Sagrada Escritura, da Bíblia que vocês vão comprar, vai ser de acordo com o que vocês querem encontrar na Sagrada Escritura. Existem roteiros bíblicos para estudo, como esse que eu entreguei para vocês, e roteiros bíblicos para leituras espirituais, como tem o da Canção Nova, que é a Bíblia no meu dia a dia. Eu não gosto muito desse roteiro, mas ele é bom para quem vai fazer leitura espiritual. Por que eu não gosto? Porque separa o Novo do Antigo Testamento, e você vai ter vezes que você vai ler só o Novo, ou então você vai ler só o Antigo, ou então você deixa o livro totalmente fora a cronologia das coisas, totalmente separada, você fica um pouco confuso, etc. Né? Desculpa, Monsenhor Jonas Abib. É uma crítica educada. Então é isso, tem esses 3 roteiros que eu conheço. O que eu gostei mesmo foi esse daí, que é o que o Arthur Jordan indica, que outros influencers indicam, mas eu não gosto de falar o nome de influencer. Só do Arthur Jordan. Então, qual é a Bíblia que vocês vão comprar? É uma Bíblia devocional ou uma Bíblia de estudos? Primeiro que uma Bíblia boa de estudos, de acordo com as diretrizes da igreja, ela tem que estar traduzida de acordo com os textos originais. Certo? Aí você tem que a maioria das Bíblias hoje são traduzidas a partir dos textos originais. Certo? A Bíblia do Peregrino. Não, a tradução da Bíblia do Peregrino é outra coisa, depois eu falo. A Bíblia da CNBB atual, da Ave Maria, né? A do Padre Mato Soares, que foi lançado pela Eclésia. Oi?
Eu não escutei. A Jerusalém. Então, assim, tem essas traduções tiradas do original, tem outras traduções tiradas, que é a tradução da tradução. Por exemplo, a Bíblia do padre Mato Soares, a primeira edição agora, que foi lançada pelas Obras Católicas, é uma maravilha, né? Ela é uma tradução da Bíblia da Vulgata, ou seja, uma tradução da tradução. Mas isso não vai diminuir o valor dessa tradução da Sagrada Escritura. Tudo bem? Ela é uma ótima Bíblia para você ler, rezar e, se quiser, estudar. Mas, se for para estudar, é bom, sempre, se você quiser estudar, comparar as traduções. Entendeu? Comparar. Eu, por exemplo, eu tenho a Bíblia da Ave Maria, tenho a Bíblia de Jerusalém, tinha a Bíblia da Pastoral, mas eu dei. Tinha duas, dei as duas. Tenho a Bíblia da CNBB, que é essa que eu costumo usar para minhas leituras. E comprei ontem a Bíblia do Peregrino. Entendeu? Então, assim, é o leque de possibilidades. Para estudo, eu recomendo hoje a Bíblia do Peregrino. Para estudo. Por quê? Porque a tradução ela segue algumas liberdades. Então, não é uma tradução 100% fiel. Se quiser uma tradução mais fiel, aí tem essa daqui da CNBB. E tem também a do padre Mato Soares, né, da Eclésia, que é muito boa. E acho que são essas. Da Ave Maria também é muito boa, né? Tanto que os institutos tradicionais usam a da Ave Maria, certo? É uma tradução mais segura, né? Existem outras coisas, né? Por exemplo, depois da Bíblia do Peregrino, o que é boa nela, né? Só as notas são boas. Só que quando um conselho-chave aqui, quando você vai ler uma Bíblia, as notas da Bíblia, não coloque aquilo como se fosse um documento magisterial, tá? Porque tem comentários bíblicos infelizes, muito infelizes. Por exemplo, comentários bíblicos da Bíblia de Jerusalém, tem uns comentários que são imensamente infelizes. Tem que você um negócio meio dúbio, um negócio assim, Jesus é Deus, mas não é Deus, é um negócio, Jesus está falando o nome de Deus, não está falando o nome dele, mas ele é Deus. E aí eu fico um negócio assim meio confuso, sabe? E também a Jerusalém. Também é uma Bíblia muito ecumênica. Então, as notas, né, as notas de tradução, elas sempre vão focar nessa ideia, né, de um diálogo ecumênico que às vezes nem é tão ecumênico assim. Talvez aquelas notas estejam assim, mais próximas de uma interpretação magisterial mesmo, seja no estudo pontifício, não? Também é muito boa, que é essa daqui que eu trouxe. Falo já dela. Então, a Bíblia de Jerusalém, da Bíblia do Peregrino, por que ela é boa? Porque ela comenta a Bíblia como um livro só. Ou seja, dentro do Antigo Testamento, ela vai ver ali a luz de preparação para o Novo. E dentro do Novo, vai ver uma realização do Antigo. Porque a teologia moderna hoje, ela meio que separa, sabe? Você não pode fazer certas comparações do Antigo e do Novo Testamento, que não faz muito sentido. Mas é isso. Entende? Então, esse é o comentário de uma Bíblia, da Bíblia, que é um livro por inteiro. Certo? É um livro por inteiro, escrito por um autor, por vários autores humanos e por um autor divino, que é o Espírito Santo. Então, outra Bíblia muito boa, né? Que não é Bíblia, mas é Bíblia, é o Caderno de Estudos do Scott Hahn. Hoje, a Eclésia, ela disponibiliza todo o Novo Testamento separado em cadernos. Eu espero um dia dela que ela lance a Bíblia do Novo Testamento, essa daqui é da editora Ignatius, né? Não coloca aqui, mas é a Bíblia de Estudos do Novo Testamento, da editora Ignatius Press, né? Que é com o Scott Hahn e com o Kurt Smith. Excelente para estudo bíblico em grupo. Entendeu? Comentários acessíveis, pouco complicados, com curiosidades, muitas coisas sem ser superficiais. E algo bem atual, entendeu? Então é muito bom mesmo. Outra Bíblia muito boa para estudo é a Bíblia de Navarra. Mas eu não vou dizer para vocês comprarem uma Bíblia de R$300 com só os 4 evangelhos. Entendeu? Como a Quadrante está vendendo. Eu vou dizer para vocês o quê?
Se vocês querem se aventurar com o espanhol, na Amazon tem para vender, como a minha mãe chama de Amazônia, lá na Amazônia tem para vender a edição latino-americana ou espanhola da Bíblia em e-book. É uma versão... A Bíblia de Navarra em e-book, certo? Edição Kindle. E aí você, eu não tenho o Kindle. O que é que eu posso fazer? Meu menino foi para ali chorar. O que é que eu posso fazer? Hoje vocês estão muito felizes, acho que está com saudade de mim, só pode. Eu sabia. Ela é uma edição muito boa, porque os comentários são imensos. Eu lia, por exemplo, na minha leitura bíblica diária, eu passava muito mais tempo lendo os comentários da Bíblia de Navarra do que a Bíblia mesmo. Digo assim, estava lá 2 horas lendo a Bíblia, direto, eu fui ler ali 3 capítulos, porque o resto era só comentário, entendeu? Então é muito bom. Só que assim, são comentários que vão te deixar no contexto do texto e vão te dar uma base espiritual. Por quê? Porque eu já tentei ler a Bíblia inteira umas 5 vezes. Foi 4, foi 3. Mas o que importa é que eu tentei várias vezes. E diversas vezes eu desistia. Por quê? Porque eu chegava lá, teve a última vez que eu cheguei no livro dos Juízes. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu fiquei imensamente escandalizado, porque eu achei pesado o livro, porque de fato é. E fiquei assim, eu não estou entendendo nada. Chegou um momento que eu não sabia qual era o fulano que ele estava falando, que ele fala vários nomes, né? E os nomes do povo eram nomes extremamente estranhos. E eu não sei mais o que eu estou lendo aqui. Cheguei no livro do Reis, depois, e eu fiquei, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Não estou só lendo, eu estava só lendo. O pior de tudo, eu estava lendo pelos comentários da Bíblia de Jerusalém. Aí eu não entendi o que a Bíblia dizia e não entendi o que o comentário da Bíblia de Jerusalém dizia. Às vezes eu entendi assim, isso daqui não é desse jeito que estava dizendo. Isso daqui não está historicamente comprovado. Parece aquele pessoal lá do jornalismo que diz que não é cientificamente comprovado. Pois é, não é historicamente comprovado que isso aconteceu. Então eu só entendia isso, entendeu? Eu não tinha base espiritual. E a Bíblia de Navarra, ela me deu a base espiritual, ela me deu a base do contexto, que eu era burro e me perdia muitas das vezes na leitura, e me deu a graça de perseverar. Se eu conseguir ler a Bíblia toda hoje, né, é porque eu consegui ler por meio da Bíblia de Navarra. E aí você não tem Kindle, já eu preciso comprar o Kindle de R$200 para ter a Bíblia de Navarra? Não, você baixa o aplicativo Kindle no seu celular, aí você vai ter acesso a todos os livros Kindles que você tem. Entendeu? Então, assim, eu posso, por exemplo, meu celular está descarregado, mas caso eu consiga um carregador, eu posso mostrar para vocês depois, lá no Benfica, a Bíblia de Navarra que eu tenho no celular. Posso levar para qualquer lugar. E é excelente para leitura, muito bom. Ela é tão grande que às vezes o aplicativo trava. Tão grande que ela é. Entende? O meu Kindle, ele trava, para se acostumar com ela, foram meses do bicho travando, reiniciando, dando tela branca de tão grande que a Bíblia era. Entende? Então, assim, é uma Bíblia que vale a pena, R$20 muito bem gastados. Outra Bíblia muito boa, que o Eduardo falou, que é a Bíblia do Instituto Pontifício, que tem para vocês baixarem na Alexandria Católica. Aqui, ó. Ela tem comentários do Instituto Pontifício lá do ano, não sei lá das quantas, deixa eu ver aqui. Eu não sei o ano, não vou pesquisar. E é muito boa, excelente. Ó, vocês podem ir passando aí, ó, se quiser dar uma olhada. Pode ir passando, os comentários são bem abrangentes, só que só é Novo Testamento, né? Então tem essa limitação que só é Novo Testamento, mas é muito bom. O comentário é muito bom e muito ortodoxo, né? Outra Bíblia boa, essa daqui é para quem já está no nível very hard, né? Indo por extreme, é a Bíblia da Bach. Bíblia da Bach, só o Pentateuco é 1.200 páginas. 1.200 páginas.
E olha que ela foi lançada antes do Concílio Vaticano II. Então, o que aconteceu? Os teólogos modernos dizem que já teve muito avanço, e houve, né, certo avanço histórico, cultural, geográfico, da compreensão do contexto do Antigo Testamento, né? Mas a Bíblia da Baca, ela dá em cima de qualquer comentário que eu possa dizer aqui, porque é monstruoso. Simplesmente isso que eu posso dizer, monstruoso. Então, assim, eu não comecei, porque eu não consigo nem ler um livro de 200 páginas em um mês, imagine 1.200 páginas de comentário, né? Mas é muito bom. Outra, se vocês quiserem se aproximar dos evangelhos, eu recomendo para estudo e para leitura espiritual a Catena Áurea. Muito bom. A Eclésia já lançou os 4 volumes, né? 4 é assim. Já lançou os 4 volumes, né, com os 4 evangelhos. E eu digo para vocês aqui, que é a Quadrante que me cancele, que é melhor você comprar a Catena Áurea com os 4 volumes separados que comprar aquela Bíblia de Navarra que a Quadrante está querendo vender para ti de R$300. Eu acho bem melhor. Porque a Catena Áurea, ela é imensa, e você vai ter muito contato com os comentários dos Santos Padres excelentes. Que vai perder da Bíblia de Navarra, que vai ter comentários do magistério atual, comentários de outros santos e etc. Mas eu acho excelente. Se você tiver a Catena Áurea, quiser, por exemplo, estou com muita vontade de me aproximar do Evangelho de São João, vai lá e compra. E se você for membro do MB, você pode simplesmente chegar e alugar na nossa biblioteca. Então, temos a Bíblia do Ignatius Express, né, que é a editora Ignatius, que ela é vendida também, só que só em inglês. Eu não entendo inglês, então não tenho ela. Baixei a amostra aqui em Kindle. Só ela em Kindle é R$130. Eu não tenho vontade de dar R$130 num e-book. Eu não sei vocês. E ela é caríssima. Caríssimo. Mais de R$200 a Bíblia e toda em inglês. Eu espero que um dia seja lançada aqui no Brasil, né? É muito boa. É Ignatius Express, né? Que é a Bíblia que tem os comentários do Scott Hahn, do Kurt Smith. Só que eu não tenho certeza que os comentários deles, daquela Bíblia, sejam o mesmo que esteja aqui. Se forem os mesmos, é a mesma coisa de você comprar todo o Novo Testamento desses cadernos. Entendeu? Entendeu? É porque tu faz uma cara que parece que não entendeu. Aí tu não quero nem saber de ti. Agora, uma Bíblia comum que eu recomendo que todo mundo tenha para um estudo comum bíblico, né? A Bíblia da Ave Maria. Muito bom. É a Bíblia comum das idosinhas da igreja, né? Das velhinhas da igreja. A Bíblia da Ave Maria. Certo? Pois é, muito boa. Eu tenho ela. E a Bíblia atual da CNBB, que o Padre Paulo tem uma aula de mais de 1 hora falando de quanto a Bíblia é boa. Então, se o Padre Paulo está indicando, eu vou indicar também, porque o Padre Paulo é o Padre Paulo, né? Então, é isso. A Bíblia Mato Soares também, né? Tanto a da Eclésia quanto a das Obras Católicas. Agora, vou dizer uma coisa, das Obras Católicas é uma Bíblia de luxo. Não é uma Bíblia comum, entendeu? É uma Bíblia de luxo. Ela é dourada, ela tem imagens, né? Tem imagens belíssimas daquele autor, que eu não sei o nome, qual o nome? Quê? Esse daí mesmo. E ela é muito boa para você rezar. E muito boa também para você se orientar em alguns comentários simples e básicos que ela dá durante a leitura. Diga. A Bíblia Mato Soares, da edição Sisto Clementino das Obras Católicas. É a Bíblia Mato Soares das Obras Católicas, é porque tem a tradução dele antes, pré-conciliar e pós-conciliar. Antes do Concílio Vaticano II, que era direto do latim, e depois do Concílio Vaticano II, que é direto dos originais. Certo? Entendeu? Pois pronto. As duas são dele mesmo ou são traduções? Tudo são deles. Ele fez as 2 traduções.
Para apps e sites, a gente tem o Catena Bible, em inglês de novo, né? É muito bom. Você clica num versículo e lá vai os 60 comentários de outros padres, tudo em inglês. Aí se você for uma pessoa que gosta do Google Tradutor, aí você acessa pelo Google Tradutor e coloca aquela tradução que tem tudo a ver com o contexto do texto, né? Quê? É? Legal, ó, cara. Outro site muito bom é o Agape Study Bible. O Agape Study Bible, ele vai te dar comentários para todos os livros do Novo e Antigo Testamento e também vai te dar roteiros de cursos sobre vários assuntos. Por exemplo, a gente começou ano passado o curso da História da Salvação. A gente deu uma pausa porque eu vi que a gente precisava de uma introdução pessoal, presencial da Bíblia, para depois ir para alçar voos maiores, né? Agape Study Bible. Estudo bíblico Agape. É péssimo para acessar pelo celular. Péssimo. Horrível. Se você quiser o texto, você vai lá, coloca no Google Tradutor para português, ele traduz, você dá Ctrl P, aí coloca, salva em PDF, aí você coloca no seu celular. Pronto. Entendeu? É assim que a gente faz a agenda. Então, tendo falado de todas essas coisas, me lembre, Gesso, o documento da formação. Manda no grupo do WhatsApp, que eu mando, porque na maioria das vezes eu prometo que eu vou colocar e nunca coloco, que eu sempre esqueço. Tá? Agora vamos lá. Aonde eu falei das diretrizes, né? Onde é que a gente vai encontrar as diretrizes? A gente vai encontrar as diretrizes nos principais documentos magisteriais sobre o assunto, né? Aí a gente tem a Providentíssimos Deus, temos Espíritos Paráclitos. Providentíssimos Deus é de Leão XIII, Espírito Paráclitos é de Bento XV, não tem em português. Divina Fronte Spiritus de Pio XII, tem em português, né? A de Leão XIII é o português de Deep Web, que você vai achar na internet, que é claro, de um blog aleatório, traduziu ela, mas ela só tem em espanhol e latim, e italiano, outras línguas, menos português. Tem a Dei Verbo, Concílio Vaticano II, excelente, né? Temos também o Catecismo da Igreja Católica, que eu comentei, né? O documento, a interpretação da Bíblia na Igreja, da Pontifícia Comissão Bíblica, não é magisterial, mas é um bom documento. Temos o documento do Bento XVI, que é a Verbo Domini. E atualmente temos o documento do Papa Francisco, que eu acho que é sobre São Jerônimo, sobre o assunto também. Eu não vou falar o nome porque eu não sei o nome e eu vou chutar e eu não sei falar em latim, aí vai ficar uma coisa estranha. Então, quais são as diretrizes estabelecidas pela Igreja? Primeiro, né? Cada estudo deve ensinar que Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Entende? Deus inspirou todos os livros da Sagrada Escritura. Não tem um versículo que não foi inspirado. Entende? Daqui a gente tira que a Bíblia toda é palavra de Deus. Isso aqui a gente já tira heresias lá, que quer diminuir o cânon bíblico e etc. Toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é boa e salutar. Certo? Até quando ela diz que vai quebrar os dentes do inimigo. É boa. Que aí você imagina quebrando os dentes do diabo, né? Pensa na cabeça da serpente. Dando uma voadora na cabeça do capeta. Segundo ponto. Os livros inspirados ensinam a verdade, sem erro. Ensinam aquela verdade que Deus, por amor à nossa salvação, quis ver confiada às Sagradas Escrituras. Sem erro. Ensina a verdade. Antes eu falei, né, da inspiração bíblica e da dupla autoria, ou seja, a autoria divina e humana. Esse segundo ponto fala da inerrância e fala também, além da inerrância, fala da infabilidade das Sagradas Escrituras.
certo? É infalível. Terceiro ponto. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada à luz do mesmo Espírito porque foi que é escrita. Aqui importa também a compreensão dos sentidos da Sagrada Escritura, sentido literal, e também do Espírito ao qual ela foi escrita, ou seja, o Espírito Santo. Certo? A gente pode entender Espírito tanto como aquilo que motiva, como realmente o Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo ao ler a Sagrada Escritura, ela vai ser para mim só um livro comum. Agora, se eu tiver o Espírito Santo e realmente entrar dentro das motivações do autor, agiógrafo sagrado, aí eu vou ter uma interpretação melhor da Sagrada Escritura. Entenderam? Estão entendendo? Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo? Obrigado por terem respondido. Quarto ponto. A Sagrada Escritura deve ser estudada dentro da tradição viva de toda a igreja. Dentro da tradição viva de toda a igreja. Quando a igreja diz, se a tradição da igreja, com T maiúsculo, diz que aquilo ali, acabou, meu irmãozinho. Se a igreja diz que Adão e Eva existiram, Adão e Eva existiram. Se a igreja diz que Adão e Eva começaram a humanidade e que a prole deles foi originária de toda a humanidade, aqui foi. Entendeu? Não é que existem vários casais, é que vai existir. Não é porque a pessoa não consegue compreender, porque quer inventar, entendeu? Porque não quer entender, não quer aceitar que no começo da história, os irmãos, eles se relacionavam entre si para poder dar continuidade ao gênero humano. Eu não posso explicar isso para o homem moderno. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma rasteira aqui na Sagrada Escritura e vou colocar uma explicação mais moderna e mais apetecível. Não. Pelo menos é isso que eu vejo, que eu acho que é poligenismo, né, que o pessoal chama. É o que o poligenismo faz. Certo? Que não quer aceitar que foi realmente os filhos de Adão e Eva que se casaram, mesmo sendo irmãos, por necessidade e por permissão divina, para poder, assim, nascer o resto dos irmãos e dar continuidade ao gênero humano. Engraçado é que, no contexto da escritura, o moderno quer dar uma moralista, né? Mas na sociedade atual... Meu filho, tu é doido? Tu é doido, meu filho. Se você vê o fulano de tal, se você vê lá, por que Deus mandou queimar Sodoma e Gomorra? É aquele mesmo que questiona isso, é aquele que diz que se pudesse ver o Bolsonaro, matava ele. E aí? É aquele que diz que direitista bom é direitista morto. Né? Que diz, bandido bom, bandido morto, pega e faz uma inversão, né? Em todas as lições, o texto bíblico é estudado de acordo com a tradição dos dois sentidos da Escritura, o literal e o espiritual, sendo esses últimos subdivididos nos sentidos alegóricos, moral e anagógico. Então, a gente vai ter uma formação sobre autoridade e inerrância da Sagrada Escritura, sobre infabilidade da Sagrada Escritura, sobre inspiração e dupla autoria da Sagrada Escritura, certo? São esses 5 pontos que a gente tem que estudar antes de começar o estudo do bíblico sério. A gente ainda tem 10 minutos, né? E o que eu gostaria de propor era que vocês façam perguntas. Com certeza vocês têm. Perguntas sobre Perguntas sobre o assunto, né? E aí a gente passa esses últimos 10 minutos respondendo. Eu espero, essa formação é uma introdução. O introdução é o introduzir, né? Então eu acho que eu fiz uma boa introdução introduzindo vocês no tema. Não, eu espero que tenha valido o tempo de vocês, porque eu não vou falar sobre assuntos que não vai dar tempo para falar. Então, próximo mês a gente fala sobre dupla autoria, inerrância, infabilidade, essas coisas. Oi?
foi que ele falou? Vai ter muito de pergunta agora, então. A gente vai continuar. A gente vai continuar. Eu queria sugerir que colocasse o microfone mais pra cá para apropriar a gente. Ah. Não, Rodrigo, fale. Você e depois o Lauro. Sobre a questão, não é a palavra da interpretação. A palavra é sentido mesmo. Não sei se é essa. Mas, por exemplo, você tem o sentido literal e você tem o sentido, por exemplo, uma pessoa abre a Bíblia, um certo parágrafo, um certo versículo, vê para mim fez um certo sentido, que óbvio que não é o sentido que a tradição, o magistério, interpreta, porque tipo, 20 anos eu tenho 2 mil, sabe? Eu não sei se me... Entendi. Mas não pede de realmente a palavra de Deus fale com você em sentido de que seja o alento, ou então a consolação de Deus, ou então a orientação, entende? Por exemplo, Santo Agostinho, quando ele se converteu, foi lá na Bíblia, lá, na passagem lá, era Romanos, era? Capítulo 16 de Romanos, lá falando sobre pecados, diversos pecados, né? E aquilo ali, ele abriu e leu. E ali Deus falou com ele. Porque naquele momento, realmente foi um dom de Deus. Não é que toda vida eu vou lá fazer a Bíblia de roleta russa e eu coloco essa musiquinha lá do Silvio Santos. Aí eu quase, Caifás que serviu como sumo sacerdote de Jerusalém no período de tal. Aí eu, Deus está me chamando para ser sacerdote. Não é assim, entendeu? Não é assim. Pronto, entrou em crise existencial. Mas, assim, o sentido literal, a coisa que eu quero falar para vocês, é uma coisa que a igreja separou desde muito tempo. Sentido literal e sentido literalista. O sentido literal é toda a bagagem cultural, o estilo literário, todo o sentido ali por detrás daquele texto que dá para entender realmente o que é a intenção verdadeira da geógrafa. Entendeu? Sentido literal não é que eu vou dizer que Deus foi lá e fez o mundo em 7 dias, que literalmente eu tenho que crer nisso. Porque a igreja, desde sempre, desde Santo Agostinho, desde muito tempo, acreditava que não eram exatamente 7 dias, mas era um estilo literário que vai explicar, né, de uma forma meio que figurada como é que aconteceu aquilo. Entende? Mas que literalmente ele está falando que Deus fez o mundo. Deus fez tudo. Diga agora a sua pergunta. Alguma pergunta a mais? Tá. O que foi? Não, tu tinha levantado a mão. Tu, Gustavo? Então, ficou alguma dúvida? Está sendo uma vez por mês uma formação desse projeto. A ideia é essa. Então, assim, vamos adentrar, né? Vamos adentrar no mistério da Sagrada Escritura e nos aproximar mais de Deus por meio dela. Certo? Pode falar. Teve um mistério que as denominações protestantes falam muito do Antigo Testamento e que o catolicismo fala mais sobre o Novo Testamento. Você quer saber sobre o que é isso? Por quê? Porque não tem tradição apostólica. Se você não tem tradição apostólica, qual é o maior volume dos livros? O maior volume da Sagrada Escritura é mais o quê? É mais o Antigo Testamento. Entende? Aí eles pensam, eles não compreendem que a revelação ela foi feita em um processo orgânico, harmonioso e pedagógico divino. Por isso que existem protestantes que não acreditam não acreditam no purgatório. Que acreditam que depois que você morre, você dorme. Por quê? Porque essa era a crença antiga do povo lá do Antigo Testamento, porque não tinha recebido a revelação plena ainda em Cristo Jesus. Mas foi errado porque
quiser entrar no Sheol. Mas o Sheol era a mansão dos mortos. As pessoas iam para lá e dormiam, acabou. Entendeu? Aí depois, lá em Macabeus, mais para frente, daquele livro que eles tiraram, né? Que já vai mostrar que o povo do Antigo Testamento já teve um amadurecimento, de uma compreensão de um purgatório. Entendeu? Pode falar. Será que não é uma tendência judaizante do pentecostalismo? Com certeza. Com certeza. Você vai ver São Paulo direto falando do pessoal que no lugar de querer aceitar o Novo Testamento, queria só abraçar o Antigo Testamento. Colocando as práticas da lei mosaica dentro da lei cristã. Mas só adendo, os calvinistas, eles têm a mesma interpretação da Igreja Católica a respeito de como a pessoa morre. Eles acreditam que, eles não acreditam nesse negócio de dormir, não acreditam nisso. Eles acreditam que a pessoa é julgada, eles acreditam no juízo particular e acreditam que naquela hora mesmo a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. E depois do juízo final, que o povo vai se unir com a alma, É uma evolução de um progresso da revelação, mas é ainda falho, né? Porque, assim, porque não tem Macabeus, né? Aí não tem Macabeus, ainda vai ter... Falar disso, porque deu para perceber que houve apenas uma canonização dos personagens do Novo Testamento e não do Velho. Aí, por conta disso que você respondeu, né? Que a sucessão, né? Não. Os patriarcas e os grandes personagens do Antigo Testamento são ditos como santos. Só que a igreja não canonizou eles porque não... Eu acho que a igreja não tinha por que canonizar, entendeu? Porque já eram santos, entendeu? Tem até uma resposta católica sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que a santidade daquele povo, ela é uma santidade de acordo com as limitações da revelação que eles tiveram. Por exemplo, as pessoas vão dizer que Davi não era santo porque Davi pecou. Então, porque Davi fez coisas assim, matou muita gente. De fato, Deus, ele não é tu, Davi. Deus, ele repreendeu Davi, por exemplo. Por que Davi não construiu o templo, né? Porque não era bom, ele não era digno de construir o templo porque as mãos dele estavam manchadas de sangue. Ou seja, Deus estava mostrando com o tempo, né, que matar os inimigos de Deus não era algo muito legal. Mas mesmo assim, havia essa prática, né? Por exemplo, do anátema, né? Não sei se vocês já chegaram a ler lá, por exemplo, chegar em Josué e dizer, pode mata todo mundo aí. Né? Não sei se vocês já viram essa parte, né? Pois é. Porque essa é uma prática semítica antiga que Deus permitiu que o homem permanecesse com ela, mas a purificou, tirando toda a sujeira politeísta e colocando só a beleza monoteísta. Assim, no Antigo Testamento existem muitas coisas que são algo geral dos semitas. Quando eu falo semitas, falo do povo do Oriente, lá, não estou falando só de judeu, e que Deus chegou lá e purificou, e não retirou. Ele purificou, no sentido que ele colocou, orientou para o único Deus vivo. Entendeu? Por exemplo, aquelas questões da comida, né? Aquilo ali era comum nos semitas. Mas ali, Deus deu um sentido religioso e monoteísta. Entendeu? Então, havia animais que não podiam ser comidos porque tinham cultos àqueles animais. As pessoas comiam aqueles animais para realizar cultos aos deuses pagãos, né? Questão do sangue, tantas e tantas e tantas coisas que as pessoas, por não ter e compreender o progresso da revelação, ficou ali. É como se você tivesse, é como se a gente fosse os desenvolvidos, entendeu? A gente cresceu. A gente não teve nenhum momento do crescimento que a gente parou. Isso é o ser católico em relação à Bíblia. E os outros, é como se chegou no momento, pronto, estagnou. Tem protestante, por exemplo, coitados lá do sétimo dia, né? Que é os adventistas do sétimo dia. O bicho ainda está lá no Pentateuco. Inclusive, eles acreditam que quando você morre, você morre. Né? E acredito que Deus tem um pacto, né? Eu sei, 6 horas. Eu lembro quando era criança. Tu podia só avisar lá pro senhorzinho que a gente está saindo. Eu lembro quando era criança, eu li a passagem que não podia beber sangue. Poxa, não posso comer Eu posso comer galinha cabe dela. Exatamente. Porque criança é para ler a Bíblia.
Gente, mas agora eu vou falar sério. Vocês querem ser pais e mães de família? Alguns de vocês querem, não querem? O conhecimento da Bíblia, quem vai dar, em primeiro lugar, vai ser vocês. Depois o padre. Então vocês, que serão os primeiros catequistas dos filhos de vocês, precisam conhecer a Sagrada Escritura, mesmo que um pouco, para que os filhos de vocês possam aprender de vocês. Entendeu? É preciso entender que a nossa educação é tanto religiosa, quanto também uma educação natural, comum, moral. Eu não vou só ensinar meu filho a ser inteligente, a manter a imaginação do meu filho, não. Eu vou ensinar as verdades eternas a ele. Como é que, por exemplo, se meu filho for lá para o colégio e entra lá em contato com um protestantezinho que tem a mãe que lê a Bíblia direto, diz, isso aqui é mentira, Nossa Senhora não é santa não existe santidade. Aí vocês vão provar como para o menino? Só que o tomismo, para ser tomismo, ele bebeu da revelação da Sagrada Escritura, não foi não? Pois é. Vou jogar uma pedra em ti. Então é isso, pessoal. Quero só terminar o nosso encontro hoje com essa passagem aqui de São João Crisóstomo. Quem se entrega à leitura, entrega uma leitura atenta dos Santos Evangelhos, é como que introduzido no templo sagrado. É iniciado nas coisas de Deus. Purificado, torna-se melhor, pois Deus lhe fala com aqueles escritos. Que acontecerá, dizem, se não entendermos o que os livros sagrados contêm? Mesmo que não compreendas o que neles está depositado, lucras grande santificação pela leitura mesma. Olha isso daí. Mesmo não entendendo. Se nem mesmo pela assiduidade da leitura chegares a compreender o que está escrito, procura alguém mais sábio, vai ter com o mestre, manifesta teu grande desejo. Quando Deus te vir movido por tão ardente anelo, não desprezará tua vigilância e solicitude. E ainda que não haja homem capaz de te explicar o que procuras, ele mesmo certamente o revelará a ti. Lembra-te do eunuco da rainha da Etiópia. Lembra? No Atos dos Apóstolos, ele lendo, tentando compreender, não entendi, aí Deus colocou lá um apóstolo no caminho dele, discípulo do apóstolo. Maravilhoso isso, é lindo. Por quê? Porque Deus vela por nós a cada momento. E Ele coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida. É impossível, eu digo, que alguém fique sem fruto se dá zelosamente a leitura atenta e frequente das Escrituras. Né? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, com coragem, com o desejo de santidade, buscar se aproximar da palavra de Deus. Amém?